preparou para nós. Tu preparou nos mínimos detalhes, mesmo não sendo nós merecedores. Obrigada, Pai, porque nós estamos com saúde, estamos na Tua casa. Muito obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Continue falando aos nossos corações, continue ministrando, ó Pai amado, aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Tenha liberdade para habitar e fazer o Teu querer. Obrigada por cada irmão aqui presente. Obrigada por cada família aqui representada. Que Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Nós também estamos na campanha de missões. E o alvo da nossa igreja é 10 mil reais, onde nós vamos ultrapassar para a glória de Deus. E esse aqui, ó, é o envelope. Esse envelope ele está ali na frente, na recepção da nossa igreja. Então, se você não pegou o seu envelope ainda, a campanha é por família. Então, você vai pegar o seu envelope, vai estar contribuindo, e na hora do ofertório está colocando aqui. Tá bom? O envelope está com os recepcionistas ali na frente da igreja. Lembrando que o valor é 10 mil reais e também é por família. Agora nós também temos um tema e uma divisa. E eu vou pedir à igreja para ficar de pé, por favor. E nós vamos recitar o tema, bem fortes, em uma só voz. E o tema é, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Vamos lá todos? Agora a divisa, ela se encontra em Apocalipse 22, 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Vamos lá, igreja? Amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor com o hino oficial, que é Cristo venceu. E logo após, a gente vai assistir um vídeo sobre a campanha. Povos, línguas e nações, tribos e raças verão que há um Deus vivo que foi revelado no Filho que morreu por nós. E acima de toda dor, de guerras e de aflições, há uma promessa que não falhará, em breve Jesus voltará. A nossa missão é levar o amor, a viva esperança capaz de mudar a morte em vida, o choro e a alegria, até toda a terra alcançar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está, aleluia. O eterno Rei vem nos buscar, aleluia. A nossa esperança, o Filho em breve voltará.
é levar o amor, a viva esperança capaz de mudar a morte em vida, o choro e a alegria, até toda a terra alcançar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está, aleluia. O eterno Rei vem nos buscar, aleluia. A nossa esperança, o Filho em breve voltará. Para sempre, e sempre, para sempre, Cristo vivo está. Para sempre, para sempre, para sempre, o Senhor reinará. Para sempre, e sempre, para sempre, vamos anunciar. Para sempre, e sempre, para sempre, até Ele voltar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está, aleluia. O eterno Rei vem nos buscar, aleluia. A nossa esperança, o Filho em breve voltará. Oh, 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 oh. Vamos estender as mãos, nossa fé compartilhar. Cristo é a resposta que o mundo aguarda, os filhos se manifestar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Denise Marteleto, a sua missionária na Itália. Eu e minha família estamos trabalhando no fortalecimento de uma igreja que ajudamos a plantar na cidade de Vigeva. As estratégias que temos usado aqui no campo para alcançar as mulheres é o nosso encontro entre amigas. Realizamos esses encontros em média a cada 2 meses, com o objetivo de fortalecer a amizade e a comunhão das irmãs na igreja e também alcançar as amigas com a mensagem do Evangelho. Essa estratégia tem alcançado mulheres que normalmente não aceitariam um convite para um culto na igreja, mas que diante de um carinhoso convite para um belo chá, uma mesa bem arrumada e elegante, essa resistência e até mesmo essa indiferença ao Evangelho diminui consideravelmente. Bem, e o que fazemos? Além de tomar o chá, conversamos, nós oramos por nossos motivos pessoais, nos apoiamos nas nossas dificuldades diárias e também compartilhamos a reflexão bíblica. Sempre terminamos a tarde com aquele gostinho de quero mais. Algumas delas vão dizer agora em uma palavra o que representam esses encontros em suas vidas. Bellissimo. È genuino. Imperdibile. Modo di conoscere meglio Dio. Momento di grande gioia. Per condividere le nostre esperienze di vita. Un momento speciale. Maravilhoso. Essa ação missionária tem produzido resultados relevantes, tanto na vida das irmãs da igreja, que estão sendo encorajadas a acompanhar as suas conhecidas em oração e evangelização, quanto na vida das mulheres que estão sendo alcançadas, algumas delas inclusive já fazendo parte da nossa igreja. Tudo isso fruto desses encontros entre amigos.
Tudo isso só é possível porque vocês estão conosco na obra que estamos realizando aqui na Itália. E porque o Filho vive e voltará, continuamos juntos nessa grande missão. Que Deus os abençoe. Arrivederci! Que lindo, né? O que essa missionária faz ali naquele lugar. E às vezes a gente acha que ser missionário é apenas sair da nossa cidade, do nosso país, ir para bem longe para falar do Senhor. Mas nós podemos ser missionários aqui, na nossa cidade, na nossa casa. Quantos vizinhos nossos que não conhecem a Jesus, nós podemos também estar fazendo esse chá. E esse chá não precisa ser feito só pelas mulheres. As mulheres podem fazer o chá, os homens podem chamar os seus colegas do Baba para um churrasco e ali estar falando de Jesus, né? Também sermos missionários na nossa cidade e estar ajudando a proclamar o nome de Jesus. E nesse instante eu vou pedir à igreja para ficar de joelhos ou sentado mesmo. Vamos orar pelos nossos missionários, fortalecer esses irmãos, tanto financeiramente, mas também com as nossas orações. E neste momento, quando a gente for orar, também nos coloque como missionários. Senhor, nos capacite para também sermos missionários. Tem tantas pessoas que precisam ouvir, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje tem algo para falar. Tem algo para agradecer, tem algo para falar assim: Deus fez isso, essa mudança na minha vida. E aquela pessoa que está ali, que se acha assim, que não está precisando ouvir, é só aquilo que ela precisa ouvir naquele instante. Ou só um abraço. Então, se dispõe também a ser missionário dentro da sua casa. E após esse momento da oração, eu vou pedir à irmã Terezinha que esteja aqui à frente orando pelos missionários. Oremos, meus irmãos. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está no céu, toda honra, toda adoração, todo louvor, toda ação de graça seja dada a Ti, Pai. Pai querido, nesta hora, meu Deus, estamos aqui, Senhor, de joelho dobrado, para falar contigo, para entregar as nossas vidas, Deus, no Teu altar, e que nós possamos fazer diferença na nossa cidade, na nossa família, meu Pai, e que sejamos luz, Senhor. Tira de nós toda a timidez,
e que nós possamos, ó Deus, anunciar a Tua palavra, igual diz o cântico, até que o Senhor volte. Meu Deus, de uma maneira toda especial, eu quero, Senhor, te colocar os missionários, ó Deus, espalhados por este mundo todo, Senhor, nas Tuas mãos. Visite cada um dos Teus filhos, Pai, guardando, protegendo, livrando de todo perigo, de todo mal, dando saúde, meu Pai, física, espiritual, psicológica e emocional. Meu Deus, o Senhor sabe, Pai, que o trabalho não é fácil, mas os Teus servos têm se dedicado, Pai, têm entregado a sua vida nas Tuas santas mãos, têm negado a si mesmo, Pai, para levar a Tua mensagem, Pai. Ó Deus, visita cada um dos Teus filhos, aqueles que deixaram seus familiares para trás, não tiveram medo nem temor, Senhor, de que sabia que o Senhor estava cuidando da sua família, Pai. Colocou a sua vida à disposição do Teu Evangelho. Oh, meu Senhor, nos fortalece também, Pai. Tira todo medo de nós. Nos ensina, Pai, sair, levar a Tua palavra, falar àquelas pessoas que não Te conhecem, Senhor. Oh, meu Deus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor sustenta. É o medo, muitas vezes, a incerteza, mas nós temos Deus que cuida de nós, um Deus que nos alcança, um Deus que cuida, um Deus que nos guarda. E nós temos certeza que o Senhor está guardando os seus missionários, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor sabe como é difícil, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando, fortalecendo. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor alcance aquelas vidas, Pai, que eles estão ali levando a Tua mensagem. Visita a janela 1040, Pai. É um lugar muito difícil, que os Teus missionários estão colocando a sua vida em risco, mas sem temor de perder a vida aqui na terra, porque está garantido lá no céu. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, que o Senhor nos levante, Pai, nos desperte, nos ensina, Pai, que nós possamos fazer assim como os Seus missionários, não ter medo da morte, porque essa vida aqui é passageira, Pai. O Senhor sabe a nossa fraqueza, somos seres humanos, pequenos, diante de um Deus tão grandioso. Oh, meu Senhor, perdoa, Senhor, as nossas pequenez, diante de um Deus tão grandioso e poderoso. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos estar fazendo a leitura responsiva que encontra em Romanos 10, 12 a 14. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que invocam. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles em que não ouviram? E como ouvirão se não ouvem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Agora eu convido os diáconos para o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Usa, Senhor, todo o meu ser para Teu louvor.
dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Amém. Que nós possamos consagrar as nossas vidas todos os dias ao Senhor. Eu vou pedir o nosso irmão Antônio para estar assim agradecendo pelos dízimos e ofertas. Oramos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã abençoada. Graças te damos, Senhor, por esse privilégio de estar na casa do Senhor, para te louvar, para te glorificar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos aqui, nossos corações gratos a ti, Senhor. De uma maneira especial, para entregarmos dízimos e as ofertas, para entregar no seu altar. Que sirva para o crescimento e agradecimento do teu reino aqui na terra, Senhor. Nos abençoe para os irmãos que entregaram, aqueles também que não puderam, Senhor. Que eles possam ter o privilégio, Senhor, também de estar entregando, Senhor. Mas que principalmente possamos entregar nossos corações a ti, Senhor. Seja conosco nesse restante culto, abençoe a palavra, Senhor. Que tudo que for feito seja para honra e glória do teu nome. Pois assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o pastor Sival. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos nesta manhã, meus irmãos. Quero começar agradecendo as orações, porque eu estive em Piragi, domingo passado, e a semelhança de Paulo dentro de um barco à deriva, as ruas de Piragi, as estradas, parecia um rio. Para chegar foi somente o Senhor que nos conduziu em paz. Jair, no volante, no comando, mas graças a Deus fizemos o trabalho, reunimos lá com o pessoal, deu para fazer o trabalho, que agora o culto lá está começando às 6 horas. Então, 7 horas está liberado, a gente veio embora, e aí deu tempo de chegar um pouco mais cedo. Mas, muito obrigado, os irmãos, que se preocuparam com a nossa caravana naquele dia, e chegamos bem, graças a Deus. Irmãos, esta semana é uma semana de correria, mas isso não significa dizer que nós vamos deixar as nossas atividades como igreja. Então, na próxima terça-feira, todos os irmãos estão convidados, façam um esforço para convidar alguém. Nós vamos ter pela primeira vez o chamado o culto do agro, dos irmãos que têm roça, mexe com café, cacau e outras coisas. Isso é uma iniciativa do pastor Felipe, uma ideia muito boa. Os irmãos que têm roça nunca pensaram nisso, então agora será o momento desses irmãos começarem a mobilizar os amigos fazendeiros, vizinhos que trabalham também no agro. É uma iniciativa muito importante. Então, há um momento de orar para que Deus abençoe a colheita dos irmãos e que os trabalhadores sejam protegidos. Temos notícias aí que, às vezes, meus irmãos, chega gente de fora, ônibus, muita gente. Então, isso, às vezes, alguns bebem, brigas, e às vezes é uma cobra que pica a pessoa, isso gera problema. Então a iniciativa é boa. Então você, como membro da igreja, esteja presente terça-feira e convide a pessoa que trabalha na roça, mexe com esse tipo de comércio, né? Café, cacau e hortas e outras coisas mais. Então, terça-feira, o pastor Felipe estará aí conduzindo essa programação. Irmãos, na próxima quarta-feira,
Aí já vai sair uma caravana da nossa juventude para Cumuruxatiba. Então, os irmãos orem por esse trabalho que será realizado lá. Nós estaremos recebendo 2 ônibus lá de Valadares. Então, estamos aí com a média de quase 165 pessoas envolvidas no intercâmbio. Então, a equipe de cozinha, os irmãos orem em favor dessa equipe. É uma equipe a mais importante que tem nessa questão do intercâmbio. Isso significa dizer, meus irmãos, que domingo, próximo domingo, nós estaremos realizando somente a escola bíblica dominical, às 9 horas. Então, nós teremos uma classe única. A juventude vai estar com os adolescentes lá, então nós vamos reunir os adultos e os irmãos da terceira idade que não vão viajar, estarão aqui em Itamaraju. Às 9 horas teremos uma classe única, às 9 horas, não é 10. 10 horas vai terminar e aí nós não teremos o culto, só teremos a escola bíblica dominical. À noite, a programação segue normal. Então, a irmã Áquila estará pregando aqui, porque eu e o pastor Felipe vamos ficar na congregação de Cumuruxatiba, onde eu estarei apresentando o pastor Felipe e ele vai celebrar a ceia lá. Então, por isso que eu e o pastor Felipe estaremos ausentes aqui domingo à noite, porque o intercâmbio vai terminar com o almoço, e aí o ônibus vai voltar. Então, o culto à noite segue normal, e eu e o pastor Felipe estaremos ausentes. Quero lembrar, meus irmãos, está sendo colocado no WhatsApp, no grupo da igreja, as inscrições para a Convenção Batista Baiana em Jequié. Então, a partir da sua inscrição, que nós vamos ver que tipo de transporte iremos. Se é um ônibus, se é uma van. Se nós chegarmos uma quantidade de 15, aí então vai ser uma van. Então, os irmãos já aproveitem esse primeiro lote, que agora trabalha-se por lotes. Um lote é um preço, o segundo lote é um preço mais caro. Então, aproveite o primeiro lote agora, faça a sua inscrição, e aí nós estaremos representando a nossa igreja lá na Convenção Batista Baiana em Jequié, 101ª Assembleia da Convenção Batista Baiana. A partir daí também, meus irmãos, feita a sua inscrição, nós vamos ver o transporte e também a hospedagem lá. Se nós vamos ter uma casa ou uma pousada somente com a nossa caravana. Então, os irmãos que desejam, por favor, faça a sua inscrição para a gente ter uma noção lá. Eu quero chamar Davi. Cadê Davi Tamandaré? Estava aqui agora. Chega para cá, Davi. Irmãos, nós vamos orar. Nós estamos em uma campanha de oração, 31 dias em prol do intercâmbio. Hoje já é o dia 29. Terça-feira também encerra essa campanha de oração em prol do intercâmbio. Então, cada culto nós estamos chamando alguém que vai participar do intercâmbio. E dessa vez, então, Davi Tamandaré vai orar em favor da viagem, dos irmãos de Valadares, da nossa juventude, a programação, que ninguém fique doente, que tudo seja para um momento de comunhão e crescimento nesses dias. Eu creio piamente que serão dias ricamente abençoados. Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço porque o Senhor nos abençoou, nos deu saúde, nos permitiu estar aqui neste momento, meu Deus. Ó Senhor Jesus, obrigado porque em nosso país, meu Deus, temos a liberdade de adorar o Senhor, meu Deus. Ó Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, o intercâmbio. Ó Senhor Jesus, te peço que o Senhor esteja abençoando para que não venha chover, meu Deus, porque sabemos que isso pode acabar atrapalhando um pouco a nossa programação. Ó Senhor Jesus, te peço que o Senhor esteja abençoando o resto do dia, esteja abençoando a palavra que irá ser falado nesse dia, meu Deus. Ó Senhor Jesus, esteja nos levando em paz para nossas casas, esteja abençoando, nos preparando para o culto da noite. Ó Senhor Jesus, isso é o que eu te peço e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Davi só orou para não chover, né? Está querendo só jogar a bola, né, Davi? Pegar a praia.
É essa mesmo, né, irmão? Vamos pela fé, pela fé. Vamos chegar lá. Irmãos, vamos aí, o texto de Atos, capítulo 1, verso 8. Esse é o texto que nós vamos meditar agora nesta manhã, dentro da visão, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão até os confins da terra. Esse é o texto, irmãos, que nós vamos trabalhar agora pela manhã, e a palavra que está grifada em vermelho é o que nós vamos abordar neste momento. Então, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão até os confins da terra. Eu gostaria que todos os irmãos lessem juntos, por gentileza, Atos 1, 8. Vamos lá? Até os confins da terra. Irmãos, no livro dos Salmos, precisamente o Salmo 50, verso 1, o texto poético diz o seguinte: o Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Então está falando daquela ideia poética, nascente e poente. Então há já uma convocação de toda a humanidade para que Deus se torne conhecido. Então, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão no nascente e poente até os confins da terra. Já no livro profético de Isaías 49:6, ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Está falando do servo que viria, o Messias. Então a missão é restaurar o povo de Israel. Segundo, e eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. Há, portanto, meus irmãos, um plano, uma missão. Deus já estava ecoando desde Gênesis 12, verso 3, Deus dizendo para Abraão: em ti, Abraão, todas as famílias da terra, todas as nações serão abençoadas por você. Então, Deus é um Deus missionário para todos os povos. E se pensava em confins da terra, as extremidades do globo. Por isso que o Evangelho precisa estar além das nossas fronteiras. É interessante, meus irmãos, que alguns estudiosos chegam à conclusão que se Jesus nascesse antes daquele momento do Império Romano, o Evangelho não chegaria a tanto como chegou até nós em Itamaraju. Para eles lá, nós somos os confins da terra. E o missionário deixou a sua pátria e veio até a Bahia. Então, alguns estudiosos entendem que se Jesus nascesse antes ou depois do Império Romano, o cristianismo não teria tanto sucesso como teve. Só para os irmãos terem uma ideia, os estudiosos dizem que Roma construiu mais de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas, projetadas para o deslocamento rápido de legiões, o exército romano, mas que serviram perfeitamente para os missionários. Tem então a chamada Via Ápia, conhecida como a Rainha das Estradas, foi o trecho final da jornada de Paulo em direção a Roma, Atos 28:15. O encontro com o cristão na Praça de Ápio mostra como a estrada facilitava a comunicação.
Ou seja, meus irmãos, em Gálatas 4, verso 4, Paulo vai dizer que, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Significa dizer que a plenitude do tempo era o momento exato, ali, de toda essa convergência do empreendimento das estradas para facilitar a proclamação do Evangelho. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo, segundo os estudos, Paulo percorreu, meus irmãos, mais de 16 mil quilômetros nas viagens missionárias. Observe, meus irmãos, que Paulo fazia esse trajeto a pé, fazia esse trajeto em cima de lombo de cavalos, fazia esse trajeto de barcos, ainda não com toda a engenharia naval. Então, Paulo, ele vai utilizar as vias, as estradas pavimentadas de Roma, que dava acesso aos portos marítimos, para que ele chegasse, então, a esses lugares. Isso chama, meus irmãos, o Evangelho chegar até os confins da terra. Para Paulo, ele vai dizer que ele estava chegando também até a Espanha. Eram os confins da terra, na visão de Paulo naquela época. Quando nós estamos pensando em missões mundiais, meus irmãos, nós precisamos ter essa visão do todo. Deus é um Deus que pensa nas nações. Os confins da terra, nenhum obstáculo vai acontecer para o Evangelho chegar. E por essa razão, o Evangelho chegou a mim e a você, porque para eles lá, nós éramos considerados confins da terra. Uma outra expressão de Judas Iscariotes, onde Judas perdeu a bota, mas nós entendemos claramente de que a visão, o DNA batista, como a visão missionária, nós temos, meus irmãos, na nossa história de americanos, missionários americanos que vieram para o Brasil, chegando até Salvador e depois espalhando para todos outros estados, outros cidades e outros lugares. A Junta de Missões Mundiais da nossa convenção está presente em 97 países. Em quantos países nós estamos, meus irmãos? 97. Isso não é pouco, irmãos. A nossa Junta de Missões Mundiais, ela foi fundada em 1907. Já havia um interesse de missões estrangeiras, mundiais. Portanto, meus irmãos, nós somos uma igreja local, com uma visão até os confins da terra. Não há dimensão para a proclamação do Evangelho. Nós estamos em 97 países, aqui dados do site da Junta de Missões Mundiais, e hoje nós temos 2.510 missionários da Junta de Missões Mundiais. Meus irmãos, para sustentar 2.510 missionários, requer, meus irmãos, um planejamento estratégico eficaz. Há uma quantidade de pessoas pensando todos os detalhes. Há a questão da moeda, alguns países no euro e o dólar, e a nossa defasagem de câmbio da moeda, isso dificulta o trabalho dos nossos missionários em outros países. A Junta de Missões Mundiais, então, meus irmãos, teve uma estratégia de treinar líderes locais, chamados de missionários autóctones, ou missionário da terra.
É por isso que há um grande treinamento na Índia, há um grande treinamento, meus irmãos, em vários lugares completamente difíceis e complicados para um missionário brasileiro. A questão da língua, a questão da cultura. Então, tudo isso, há uma estratégia de preparar o obreiro da terra. E isso requer, meus irmãos, todo o envolvimento das nossas igrejas em todo o Brasil. Hoje nós somos quase 2 milhões de crentes batistas no Brasil. Isso há uma demanda muito grande, meus irmãos, de estar vivendo toda essa visão missionária da Junta de Missões Mundiais. Quero, portanto, agora, meus irmãos, feito essa introdução, Atos 1:8 tem uma estrutura do livro que é o mandato da missão. No livro de Atos, a expressão confins da terra deixa de ser uma metáfora poética do livro dos Salmos para se tornar um mapa estratégico da expansão do cristianismo quando ele começou. E aí, alguns estudiosos dividem o livro de Atos em 3 fases. Primeiro, em Jerusalém, Atos 1:8 está dizendo: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, Atos de 1 a 7, há um trabalho voltado para Jerusalém, restaurar a fé dos judeus. Interessante, meus irmãos, agora, em toda a Judéia e em Samaria, começa de Atos 8 até o 12. Isso é muito interessante, meus irmãos. Vai entrar Cornélio, outros ali nas ilhas de Malta. Então agora começa o trabalho da evangelização, principalmente dos samaritanos. Quando chega os confins da terra, você vai pegar de Atos 13 até Atos 28. É interessante notar, meus irmãos, que os missiólogos, eles percebem que o livro de Atos, ele termina, como uma espécie de reticência, 3 pontinhos. Não há um fechamento do livro de Atos. Porque esses confins da terra, de 13 a 28, é onde nós estamos vivendo agora. Porque o Filho vive e voltará, nós temos que completar a missão até os confins da terra. Então, Atos de 13 a 28, até os confins da terra, onde nós, como igreja, estamos vivendo nesse tempo para anunciar o Evangelho. Na Bíblia, os confins da terra representam tudo que está além do nosso conforto e conhecimento. Aí nós temos a inclusividade, não há lugar tão remoto que esteja fora do olhar ou alcance do Evangelho, e responsabilidade. Os confins da terra representam, então, meus irmãos, a fronteira final da missão de serviço para anunciar que só Jesus Cristo salva. E nós não podemos ficar indiferente a essa missão. Caminho, portanto, meus irmãos, agora, Atos 1:8, até os confins da terra, é porque Deus, Ele quer quebrar as barreiras, para não ter mais muros entre as nações. O livro de Atos chegar aos confins da terra não é apenas uma questão de quilometragem, mas de superação de preconceitos. Aí vem o preconceito para quebrar a barreira religiosa. No momento que o evangelho chega aos samaritanos, meus irmãos, que os samaritanos eram considerados de seita, uma heresia, então agora o evangelho está chegando para quebrar aquele preconceito religioso. Jesus vai fazer isso com a mulher samaritana, nós vamos ter outros ali sendo quebrando as barreiras religiosas. E hoje, meus irmãos, nós encontramos muitas pessoas que estão presas. Na Índia, por exemplo, as pessoas adoram ratos, a vaca,
há mais de não sei quantos milhões de deuses na Índia. Então, os confins da terra é para que as pessoas abram os olhos da fé, enxerguem a verdadeira fé em Cristo. Além do budismo, do hinduísmo, outros grupos que estão completamente sem conhecer o Evangelho. A barreira étnica, a entrada na casa de Cornélio, um gentio, precisava quebrar aquela barreira da etnia. Só eram judeus. Agora, Paulo está sendo agora o chamado mestre dos gentios. Está quebrando uma barreira. Os confins da terra é para a quebra de barreiras. E a terceira barreira é a barreira geográfica. As viagens missionárias de Paulo na Ásia Menor, na Europa. Paulo, então, meus irmãos, ele é um desbravador missionário. Ao mesmo tempo que ele trabalhava em fazer tendas para sua manutenção pessoal, Paulo usava também para estratégia, para chegar às pessoas. E Paulo também era um frequentador assíduo das sinagogas. Paulo, meus irmãos, era um estudioso da filosofia. Todos esses campos, Paulo está entrando com o Evangelho para que a barreira geográfica fosse quebrada. E finalmente, meus irmãos, caminhando para o final, há uma missão apostólica em Atos 1:8. Jerusalém é o centro, Judéia e Samaria a vizinhança, os confins da terra, todos os outros que não são judeus. Nós estamos incluídos no plano da evangelização dos confins da terra. Se nós, então, estamos incluídos hoje, nós precisamos incluir outros. E incluir outros significa dizer que eu preciso orar para sustentar os missionários nas suas dificuldades de perseguição, as suas dificuldades financeiras. Meus irmãos, há muitos filhos missionários que sofrem fora da presença dos seus avós, da presença da família. Requer um sustento emocional muito grande. Além disso, nós precisamos estar orando para que os nossos missionários, eles começam a ter força para treinar outros, aprendendo a língua e também a cultura do local. E isso significa dizer, meus irmãos, que o zelo missionário é o motor de missões. A língua grega comum naquela época era a comunicação. Então, hoje, você pode fazer isso através da internet. O inglês é comparado com o grego na época. Então, você precisa estar tendo essa oportunidade até os confins da terra. E as estradas e as rotas romanas na época era a logística dos missionários Paulo, Barnabé, Áquila, Priscila e outros, Timóteo e outros. Ou seja, Roma, apesar da perseguição ao cristianismo, Roma, sem saber, se tornou o palco das grandes campanhas missionárias nas viagens do apóstolo Paulo. Motivo de você entender que Deus pensou até os confins da terra. Jesus, em Atos 1:8, ele pensou até os confins da terra. Paulo pensou até os confins da terra. Nós, como Primeira Igreja Batista Maraju, nós precisamos também começar a refletir e pensar até os confins da terra. Então, meus irmãos, apresentar o vídeo de missões mundiais, falar do tema, cantar um hino, estar envolvido, engajado na campanha, não é preenchimento de tempo do culto, mas sim serve de alerta, de uma trombeta sendo tocada para mim e para você, de que a obra missionária, ela precisa continuar avançando. E nós louvamos a Deus pela vida de homens e mulheres
que na linguagem de Paulo, Paulo vai dizer que não tem como preciosa a vida, a não ser a cumprir o mandato ou a ordem do Senhor. Vamos cantar, ministro? Vamos finalizar o culto, meus irmãos. Deus abençoe, que missões seja realmente uma prioridade na minha vida, na sua vida. Se você não está entendendo o que é uma vida missionária, você precisa rever a sua conversão. Se você se converteu de fato, você vai entender de Gênesis a Apocalipse de que tudo pensa em missões. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar. E aí nós caminhamos para o final do culto desta manhã. Sua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Que o mundo creia e de pegai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão.
Irmãos, ainda de pé, rapidinho aqui, Watts. Você já deu o aviso da cantata hoje à noite? Já? Então, beleza. Então, vou chamar Lélia aqui, Lélia. Hoje eu estou com a cabeça pensada na família Tamandaré. Vem pegar. Vamos orar, encerrando o culto desta manhã, pedindo a Deus que Deus continue nos despertando para essa visão missionária. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és bom, e não há outro Deus a não ser o Senhor em nossas vidas. Obrigada, Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada manhã, o Senhor tem estado ao nosso lado, as Tuas misericórdias têm se renovado, e as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Obrigado a Deus por este culto, obrigado pela escola bíblica dominical, obrigada, Senhor, pela palavra pregada nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. Nós queremos Te pedir em nome de Jesus, usa-nos, ó Deus, e que possamos, ó Pai, onde quer que estejamos, possamos ser missionários do Senhor, nós possamos pregar o Teu Evangelho e viver o Teu Evangelho, que a Tua palavra seja pregada através das nossas vidas, nosso viver diário. Fale, Senhor, continue falando aos nossos corações e usando-nos na propagação do Teu Evangelho, e que possamos, ó Deus, estarmos também orando cada dia mais pelos missionários espalhados, aonde quer que eles estejam, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre cada um deles, para abençoá-los, para guardá-los, protegê-los, fortificá-los na fé, usá-los da maneira que o Senhor quer, e que vidas possam ser alcançadas através do Teu Evangelho pregado, através dos Teus missionários, ó Deus, e que nós possamos cada dia mais viver e pregar o Teu Evangelho, te servindo com amor, com zelo, com dedicação. Obrigada, Deus, por tudo. Continue falando aos nossos corações. Use-nos, ó Deus, o coral nesta noite, que possamos, ó Deus, cantar não para homens, mas que possamos cantar, ó Deus, com corações contritos ao Senhor, e que as nossas vozes possam, Senhor, servir de alento aos corações, e que o Senhor fale aos corações através dos louvores que serão cantados, e que possamos convidar pessoas para estarem aqui à noite, para ouvir o Teu Evangelho, ó Deus, e que vidas possam ser transformadas através do louvor, através da palavra, e que possamos, ó Deus, falar e Te servir com zelo e com amor a cada dia. Muito obrigada por tudo, continue nos usando, continue falando aos nossos corações, leva-nos em paz aos nossos lares, é o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria sentar, meus irmãos, tenha um ótimo almoço, e à noite, se Deus permitir, nós estaremos juntos para louvar, bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.